crente aqui? Deixa eu ver. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Eu estou ainda decorando o novo nome do Odson. Mas é uma alegria estar aqui. E essa turma preciosa. E a gente está muito empolgado, né? Com o que Deus está fazendo já no meio de vocês e ainda vai fazer. Então, para mim, eu me sinto muito honrado desse convite. Eu quero também dizer que eu me sinto muito honrado, foi uma alegria rever meu amigo pastor Ricardo, meu amigão, que a gente já tem tido aí umas experiências preciosas. E ele está aqui também com o pastor, me perdoe, fugiu o seu nome? Fraxson. E também tem mais alguém aqui, né? O Reginaldo, bem-vindo aqui também. É uma alegria, tá? É um grupo pequeno porque mesmo nós queríamos falar com a liderança. Amanhã nós vamos estar falando sobre essa conferência de finanças, né? Princípios bíblicos e econômicos da ciência econômica sobre a inteligência, como fazer uma gestão inteligente. Eu costumo dizer que às vezes os crentes pensam que os únicos 2 versículos ou os únicos 2 princípios da Bíblia sobre dinheiro é o que está em Malaquias capítulo 3, trazei os dízimos e as ofertas, e o que está em Coríntios, né, que diz assim, que Deus ama quem dá com alegria. Parece só esses 2 que eles conhecem. Mas amanhã e domingo nós vamos fazer uma abordagem aqui sobre vários princípios bíblicos que realmente ativam a prosperidade financeira e move você do território da pobreza para um ambiente de prosperidade e abundância. Amém? E é um conjunto de fatores, é um conjunto de princípios, atitudes, comportamentos, decisões. Então, se eu fosse você, eu não faltaria amanhã e domingo e não deixaria de trazer pessoas que eu amo para ouvir também, porque o dinheiro é mais espiritual do que a gente imagina que é, né? Mas hoje nós vamos conversar sobre uma verdade bíblica que é muito poderosa e faz parte da cultura do reino. Porque não basta ser, como disse alguém, cidadão do reino, mas viver na contramão das leis do reino, né? Você sabe que qualquer cidadão que caminha na contramão da lei do reino, onde ele mora, do país onde ele mora, ele fica aprisionado. Se você vai na contramão das leis do reino que você participa, vamos supor, o Brasil tem suas leis, é um governo, é uma nação, os Estados Unidos, a Inglaterra e tal. Se você é um cidadão daquela nação, daquele país, e você vai na contramão de alguns princípios e regras e leis, você vai preso. E tem muito crente preso, porque vai na contramão dos princípios do reino. Ele diz que é cidadão do reino, mas está quebrando regras do reino. E se tem uma cultura muito importante do reino, é a cultura da honra. A cultura da honra. E eu quero falar dessa verdade porque é uma verdade que a Bíblia brada nas suas páginas e, na minha opinião, é uma verdade que deveria ser mais repetido na igreja. Repetido mesmo. E eu sei que muitas vezes os pastores não gostam de falar sobre honra, porque eles pensam, se eu falar muito, as pessoas vão pensar que eu estou querendo. E geralmente nós pastores, eu já ouvi pastores falando, não vou falar de dinheiro na igreja, porque senão eles vão pensar que eu estou querendo. E com essa atitude, eles colocam a igreja numa condição de analfabetismo em sob determinadas verdades bíblicas, né? Então, eu não tenho um problema de falar disso, por quê? Porque eu não estou atrás disso, mas eu quero ensinar a cada um a crescer nisso, porque só quem ganha é quem pratica. Então, nós vivemos de verdade
numa cultura tanto social como eclesiástica dentro da igreja, uma cultura desprovida de um comportamento alinhado com o que a Bíblia ensina sobre honra. E todas as vezes que nós quebramos um princípio, nós colhemos o resultado negativo da quebra do princípio e deixamos de acessar os benefícios, os dividendos da obediência daquele princípio. Por isso que eu estou chamando de os dividendos extraordinários da honra. Porque a honra, ela produz dividendos extraordinários. Então vamos lá. 1 Pedro, olha o que a palavra de Deus fala sobre honra. No capítulo 2, verso 17, diz assim: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Eu acho muito interessante porque a Bíblia está dizendo aqui, nós temos a tendência de pensar que honra é só para pessoas que estão em posição de autoridade. É só para pessoas que têm algum cargo, algum título. Mas a Bíblia é muito clara assim, tratai todos com honra. E é claro que no final ela diz, honrai o rei. Não precisava repetir. Porque se você vai tratar todos com honra, o rei entra na fila. O rei entra nesse grupo de pessoas. Agora, o que é honra? Eu sei que muitas pessoas falam, eu até que honro, ou então eu queria honrar mais, mas não sei o que é. E como fazer isso? E eu gosto de trazer para vocês o que o dicionário define como honra, mas a definição mais simplista de honra e literal é valorização. Valorização. É atribuir valor a algo ou alguém de forma prática e notória. Porque eu costumo dizer, a honra ela tem que ser percebida pela pessoa que está recebendo a honra. Entendeu? A honra tem que ser... Tem gente que fala, não, eu honro, mas o cara nem desconfia que você está fazendo isso. Se a pessoa não percebeu, então não é honra. Né? É atribuir valor a algo, a alguém de forma prática e notória. É apreciação, estima, olhar favorável, respeito, profunda consideração. É valorizar, enxergar como algo importante e precioso. Entender o conceito, a essência da palavra, vai, obviamente, me ajudar a ajustar o comportamento, a cultura, a atitude de honra. Né? E, de novo, irmãos, não é só um tema bacana para a gente conversar, é uma cultura do reino. Se você ler a Bíblia, você vai ver a quantidade de vezes que a Bíblia fala sobre a cultura da honra. É uma cultura do reino. Se você vê como que isso vai acontecer e como deve acontecer, você vai ficar impressionado. Então, a primeira coisa que eu queria trazer é exatamente isso. É você entender que honrar é o primeiro mandamento com promessa. Deus colocou a honra também numa posição de mandamentos onde ele tem um bônus, né? É um mandamento que ativa algo a seu favor. E todos os mandamentos na Bíblia são importantes, ninguém discute isso. Mas os que são acompanhados de promessas, eu acho que deveriam ser os mandamentos mais cobiçados. Eu sei que as pessoas hoje têm como se fala assim, eles são apaixonados, eles têm assim um interesse maior por promessas, né? Por promessas, tem as caixinhas da promessa. Eu nunca vi em livraria evangélica a caixinha dos mandamentos. Né? Eu acho que não ia vender muito, não. Né? Tá saindo assim, hoje eu vou, antes de ir para o trabalho, deixa eu pegar um mandamento aqui. Não adulterarás, tá bom. Agora, mas as promessas a gente é fã, a gente pega, a gente compra, escolhe, né? Está selecionado, não tem erro, não tem como você errar e pegar. Qualquer um que você pegar é bênção, é promessa. E tem muitas, diz que tem mais de 8.000. Mas tem algumas
alguns mandamentos que merecem essa atenção dobrada, que é exatamente esses que vêm com bônus de uma promessa. Então tem muitos mandamentos na Bíblia, vocês já devem conhecer muitos deles, mas tem um que é o primeiro. É como se Deus falasse, deu muitos mandamentos, mas esse aqui é tão importante que eu vou deixar bem claro que tem um bônus aqui para quem obedecer. E ele está escrito, repetido no Novo Testamento, porque ele está no Antigo Testamento, em Efésios, no capítulo 6, que diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Numa outra versão diz assim: filhos, façam o que seus pais mandarem. É bem por aí mesmo. Honrai pai e mãe. É o primeiro mandamento que traz uma promessa, para que você possa viver bem e ter vida longa. Então, como eu disse, é uma promessa extraordinária em um mandamento não muito fácil de obedecer. Mas Deus colocou, é igual o lance do dízimo, né? É difícil, mas Deus colocou um bônus, tipo assim, para atrair a gente para a obediência do mandamento, né? E eu quero trabalhar em cima disso, né? Nós temos que ser inteligentes. Tem alguns mandamentos que falam assim, cara, esse aqui, por exemplo, não tem nenhuma promessa para não matarás. Qual é a promessa do não matarás? Nenhum. Mas a gente sabe, não matarás, porque você também pode não ser morto, né? Se você não matar, a chance de também não te matarem, mas não está, né? Não matarás, porque senão você vai preso e tal. Mas tem alguns que Deus faz questão de colocar lá, né? Então, nós somos inteligentes e eu quero enfatizar hoje os dividendos, os resultados, os frutos, a recompensa que a honra pode trazer para nós. Então, a recompensa da honra premia a nossa existência com duas dimensões da vida que eu considero as duas coisas da vida que a gente mais quer e mais cobiça. Todo mundo aqui quer isso, quer as duas coisas, que é qualidade e quantidade. Todo mundo quer vida longa e vida boa, né? Para que tudo te vá bem. Olha só, uma vida onde tudo te vai bem e também longa. Quem que não quer essas duas coisas? Eu quero viver muito. Eu amo o céu, estou com muita expectativa de ir para lá, mas só daqui 100 anos, entendeu? Então eu quero viver aqui, eu quero curtir. Nasceu agora o meu primeiro neto, eu fui promovido, para quem não sabe. Então agora me respeite que eu sou avô, entendeu? Você tem que entender isso, né? Eu sempre falo agora que, infelizmente, eu não posso mais falar como eu falava, que ninguém manda em mim, porque agora o João Paulo nasceu, né? Agora, para que tudo corra bem, duas promessas, duas coisas que todo mundo quer. Então, até por uma questão, eu costumo dizer que nós deveríamos honrar, nem que fosse por uma questão de inteligência. Porque são as duas coisas que todo mundo quer, vida longa e vida boa, né? Então vamos lá. Os dividendos que a honra entrega são realmente extraordinários. A honra, ela promove a gente, isso é fato, né? Ela abre porta, nos projeta, nos puxa para cima e nos põe em destaque. Isso é algo incrível, mas qualquer pessoa pode acessar. E o que eu faço, pastor? Começa a desenvolver uma cultura de honra. A cultura da honra. A cultura te entrega isso. Outra coisa, a honra nos permite acessar resultados que não há outra forma de acessar. Tem resultados, experiências na nossa vida que só vivendo a cultura e obedecendo o princípio da honra que você acessa. Foi agora aqui o meu amigo perguntando quanto tempo que eu ando com o Eibe, né? Eu ando com o Eibe exatamente isso, 41 anos completou agora. E eu aprendi bem cedo na minha vida, graças a Deus,
sobre princípios de honra. E isso tem sido para mim, eu diria que está entre, de fato, uma das coisas que mais tem atribuído resultados e experiências na minha vida. Pela maneira como eu tenho lidado, convivido, tratado a minha liderança. A honra, eu chamo ela de um imã que atrai o favor de Deus para a nossa vida. É um imã. Quando Deus encontra uma pessoa que honra, a nossa atitude de honra a puxa, atrai, chama o favor e a graça de Deus na nossa vida. A honra também é uma semente de prosperidade, de conquista e êxito. Tem muita gente que pensa, não, a prosperidade é só der o dízimo. O dízimo é um ato de honra. Mas tem muita gente que está quebrando outros comportamentos de honra. E é muito interessante como a honra é um jeito de acessar, é um botão que você acessa, que você aperta e que traz prosperidade para a sua vida. Então a honra também é uma semente que abre portas de acesso. Deus realmente usa a honra. Você vai ver muitas histórias na Bíblia, e deixa eu correr aqui. Quando uma pessoa decide viver o princípio da honra, ela estabelece decretos nobres sobre a sua vida. Ela estabelece, é como se ela estivesse semeando. Ela está semeando. Cada atitude de honra em relação a qualquer pessoa que você vai praticando na sua vida, você vai estabelecendo decretos. É como se você estivesse ordenando a recompensa vir sobre você. São decretos. São atitudes, muitas vezes sem fala alguma, mas você está ordenando ao seu universo, aquilo que te acompanha, né? A graça, o favor de Deus vir sobre a sua vida. Então, alguns acham que honrar é apenas um caminho para abençoar outras pessoas. Ah, não, Deus está mandando eu dar esse sapato. Coitado, está descalço, eu vou dar. Mas, na verdade, honrar os outros nada mais é do que esse bumerangue, porque ela sempre volta para você. É incrível que, de novo, quando eu entendi isso, falei, cara, não é sobre a pessoa que eu estou honrando, é sobre mim. A honra, ela volta para você, né? Então, quando nós honramos, nós recebemos de volta a honra que nós mandamos. Vocês já viram que aquele, né, você leva, ele volta para você. Você manda, ele volta. Então, eu gosto de dizer o seguinte, quando não honramos, nós que saímos perdendo. Nós que saímos perdendo. Quando deixamos de honrar, quem perde somos nós. Então, nós deveríamos honrar, como eu disse, nem que seja por uma questão de inteligência. Eu preciso pensar assim, cara, é igual investir, que nós vamos falar nesses dias, quando eu invisto, aquilo devolve para mim, o juro composto me abençoa. É um milagre, você deixa seu dinheiro lá 1 ano, daqui a pouco seu dinheiro está maior. Né? Por quê? Porque você praticou algo que acionou a prosperidade na sua vida. Então, volta para você. Então, é impossível honrar e não sermos recompensados. Eu desafio alguém chegar e falar assim, pastor, eu vivi uma vida honrando meus pais, eu vivi uma vida honrando os meus líderes, eu vivi uma vida honrando as pessoas e eu não vi vantagem nenhuma nisso. Eu desafio alguém falar, porque na verdade é impossível a gente honrar e não ser recompensado de volta. Então não esqueça disso. Todos que honram a Deus e as suas autoridades delegadas todos que honraram, foram extravagantemente recompensados. Outra coisa que eu tenho aprendido é que só os nobres honram sempre. Só os nobres honram sempre. Por que eu quero dizer isso? Porque às vezes tem pessoas até que começam honrando, mas só que chega certas situações, certas circunstâncias que elas param. Falar, não vou mais não. Esse aqui não merece. Esse aqui não merece.
Por isso que eu falo que só os nobres honram sempre, ou seja, o tempo todo, independentemente das circunstâncias. Honrar não é tarefa fácil, por isso nem todos conseguem. Aquilo que é fácil, todo mundo consegue. Por que que muitos não conseguem honrar? Porque, de fato, não é uma tarefa fácil. Honra sempre qualquer pessoa honra quando ela acha que o discipulador dela é um cara legal, que ela gosta, ela diz, o fulano é legal, é um líder legal. Então eu gosto dele. Até se ele não fosse seu líder, você dava aquele sapato para ele. Porque ele é um cara legal. Agora, você quer ver, você dá o sapato para um cara que não merece. Por isso que só os nobres honram. Então, honrar sempre qualquer pessoa, que a honra é devida, isso requer mais do que revelação do tema, requer mais do que compreender, requer mais do que saber que precisa honrar. Isso requer nobreza. Só os nobres honram quem não merece honra o tempo todo. Isso aqui não é fácil. Honrar exige postura, atitude e comportamento que só é encontrada nos nobres. Então, nós falamos com frequência uma frase, eu sei que é muito comum. Olha, irmãos, vamos honrar o pastor Sabá aqui. Chama ele. Porque a Bíblia diz que nós devemos honrar quem honra merece. E eu cresci ouvindo essa frase. Nós temos que honrar quem honra merece. Até que eu entendi, quando eu li na Bíblia, que o mandamento não é esse. O mandamento não é honrar quem honra merece. O mandamento é honrar a quem honra é devido. Olha o que está escrito em Romanos 13. Pagai. Já começa com a palavra pagai. Pagai a todos o que lhe é devido. É uma dívida. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. É muito interessante porque a Bíblia não diz que é para dar honra para quem merece honra. É para dar honra a quem a honra é uma dívida. Você e eu somos devedores de honra para determinadas pessoas. A ninguém se fiqueis. E quem são essas pessoas? Todos. Tratai a todos com honra. Tratai a todos com honra. Por isso eu afirmo que só os nobres conseguem dar honra a quem honra é devida. Eu fiz questão de colocar um texto aí, vamos ler ele, não sei se você conseguiu, mas diz assim, precisamos entender que nem sempre a honra que Deus nos manda dar aos homens se trata de uma premiação pelo acerto, nem se trata de uma expressão de gratidão pela bondade feita a nós, nem tampouco significa uma aprovação de comportamentos, mas se trata de pagamento de uma dívida. Porque falam assim, eu vou honrar o fulano porque ele é legal comigo, vou honrar o fulano porque ele é muito bom comigo e tem feito coisas boas comigo, eu quero premiar os acertos dele, eu quero também que ele saiba que eu estou aprovando o comportamento dele. Por que eu encontro filho que fala assim, meu pai não merece ser honrado? Aquele bêbado, aquele adúltero, aquele sem vergonha. Eu faço odiar ele. Por que algumas pessoas não tratam com honra? Porque elas acham que honrar
é um mérito, é um pagamento, é uma devolutiva pelo comportamento certo de alguém, pela atitude certa, pelo cumprimento do seu papel correto, né? Muitas vezes nós vamos nessa, e é por isso que só os nobres honram sempre. Só os nobres pagam a sua dívida. Só os nobres pagam a sua dívida. Quando eu pago a minha dívida, isso é uma evidência de caráter bom. Uma demonstração do nível de revelação que tenho sobre a autoridade delegada e do nível de nobreza que há em meu coração. Veio repetida a palavra coração, coração. Fazer assim mesmo, quando a gente faz apressado as coisas, eu fiz apressado e mandei apressado. Desculpa aí. Mas o que a gente está querendo dizer com isso? Que honra é o pagamento de uma dívida. Fala, pastor, mas fica pesado quando soa como dívida. Fica pesado, eu queria que fosse uma coisa leve. Então fala com Deus, porque foi Deus que falou que é uma dívida, né? Que nós devemos, o texto começa a pagar, pagando, a palavra pagar. Então, não é se o cara merece, não é se o cara é legal, não é se a pessoa que é objeto da sua honra, de quem você é devedora, honrar o rei. Por isso que eu nunca jogaria um ovo no presidente. Porque o presidente. Entendeu? Por isso que eu não chamaria de cabra safado o pai que me gerou e é um adúltero. Porque eu sou devedor, não apenas se ele for um cabra bom, mas se ele for um cabra safado. Né? Então, muitas vezes, honrar será meramente uma decisão certa a se fazer, porém desprovida de emoções, de gratidão, de admiração e vontade de fazer. Às vezes, eu não estou admirando nem um pouco a pessoa que é objeto da minha honra. Às vezes, eu não estou com vontade nenhuma e não existe emoção nenhuma dentro do meu coração. Tipo, eu vou honrar porque eu estou morrendo de vontade de honrar. Não existe, né? E aí é muito importante entender isso aqui, ó. Deus não está nos pedindo para sentirmos emoções de honra, mas para termos atitudes de honra, que é bem diferente. É bem diferente. Deus não vai... Nós não somos recompensados porque a gente está com um monte de vontade, a gente está apaixonado pela pessoa que eu vou honrar. Uma coisa é eu dar um presente para minha esposa, eu estou apaixonado por ela. Outra coisa é eu dar um presente para ela, mesmo que eu estou invocado com ela. É honra. E Deus não vai recompensar baseado na quantidade de paixão, mas é na qualidade da atitude. Vocês conseguem entender? Não é poderoso isso? Amém? Glória a Deus. Então, eu sei que em algumas situações, se seguirmos as nossas emoções, nós não honraríamos a quem a honra é devida. Depender das nossas emoções. E eu já tive experiências na minha vida, caminhando com determinadas pessoas, que eu pensei, cara, a última coisa que eu tenho vontade de fazer é honrar essa pessoa. A última coisa. Mas a Bíblia diz assim, pagai. É igual aquela história, cara, eu estou devendo, eu estou sem vontade de pagar, mas pago. Eu emprestei o dinheiro do Bradesco, agora eu tenho que pagar. Não estou com nenhuma vontade. Eu olho para aquele boleto e falo, ai, que vontade, que emoção, que coisa. Eu pago. Não. É um boleto, você deve e paga. Às vezes honrar está mais no campo do dever do que no campo do prazer.
Agora, é legal quando você honra com prazer de honrar? Beleza, isso é bom. Não é pecado também honrar com prazer. Mas, deixa eu te dizer, muitas vezes pode ser que a honra vai estar mais no campo do dever. Eu tenho que fazer isso. Às vezes a honra está mais no território do que eu preciso fazer do que do eu quero fazer. Irmãs, eu sei que ser casada com um homem não é fácil. Eu gosto de brincar assim com a minha esposa. Falei, eu acho que se eu fosse casado com um cara igual eu já tinha orado para Deus levar. Mas deixa eu te falar, irmãs queridas. Você fala, esse cara não merece nada à noite. Se você for levar para o lado das emoções, coitado do bichinho. Mas é muito interessante que a Bíblia, nessa área aí da intimidade, a Bíblia coloca na mesma condição de dívida. De dívida. É uma dívida. E é muito interessante que eu sempre falo, não seja uma pessoa caloteira. Não seja uma esposa caloteira, pague sua dívida mesmo. Às vezes a honra está mais no território do que eu preciso fazer. Não importa, honre a si mesmo. Agora, a honra não tem a ver com o outro, a honra tem a ver com você. Isso para mim foi libertador. Porque quando eu entendi que a honra não tem a ver com a pessoa que eu honro, tem a ver comigo. Deus não pede para você honrar alguém porque Ele está preocupado em abençoar a pessoa que vai ser honrada. Ele está querendo abençoar você. Ele está querendo abençoar você. Ele não está pensando. É em você que Ele está interessado. Porque se Deus quisesse só honrar a outra pessoa, Ele poderia levantar qualquer outra pessoa para honrá-la. E Ele mesmo fala, eu vou honrar, não preciso de você. Eu vou honrar essa pessoa. Só que Ele está pensando, se você não honrar, você não recebe os dividendos da honra. O que ia acontecer? Exatamente isso. Agora, a terceira coisa muito importante que eu queria compartilhar com vocês hoje é a recompensa da honra é honra e do desprezo é desprezo. Isso é uma lei universal bíblica. Todas as vezes que eu honro, a recompensa é honra. E toda vez que eu desprezo, a recompensa, o dividendo, o resultado, a consequência é desprezo. Quando eu li 1 Samuel 2,30, me chamou a atenção isso. Diz assim a palavra de Deus, isso aqui foi o Samuel falando. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Isso aqui era uma promessa que Deus tinha feito. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Isso aqui é uma lei universal. A honra atrai honra e o desprezo atrai desprezo. Na NVI, esse mesmo texto diz, os que me desprezam serão tratados com desprezo. Então, sempre ganhamos quando honramos e sempre perdemos quando desprezamos. Isso é fato, não escapa, não tem acepção de pessoa. A honra gera honra e o desprezo sempre vai gerar desprezo, que é o oposto da honra. E eu queria trabalhar com vocês, ter tempo, mas eu vou correr um pouquinho aqui, porque tem muita, mas a Bíblia, irmãos, é incrível a quantidade de exemplos, narrativas sobre a honra na Bíblia. Se você tiver tempo, comece a estudar esse assunto, comece a ler a Bíblia, tentando ver com seus óculos a busca, a procura desse tema. Então vamos ver alguns casos. Primeiro, o caso de Saul. O caso de Saul é um caso típico de um cara que foi desprezado porque desprezou.
Desprezou, a gente pensa, mas Deus é honra. Só que Deus delega a autoridade para algumas pessoas. Naquele contexto, ele delegou para Samuel. E Samuel era o representante oficial de Deus na vida de Saul. E Saul desprezou Samuel e as palavras de Deus que vieram da boca. Porque o grande problema, mais ou menos assim, não foi Deus que falou, foi o Samuel. Foi o Samuel que disse que para matar tudo, que não podia trazer nada. Foi Samuel. E nós temos a tendência de falar, não, foi só o Eibe que disse que não era para fazer assim, mas quem que é o Eibe? Comedor de feijão igual eu? Quem que é Samuel? Essa é a nossa tendência, né? Só que quando a gente despreza a autoridade delegada, a gente está desprezando a autoridade que delegou. É a mesma coisa que o governador, o presidente não pode comparecer numa reunião e ele manda alguém para representar. Aquela pessoa, mesmo que não é o presidente, é o José, mas aquela pessoa, naquele momento, está exatamente revestido de uma autoridade igual, semelhante. Ele está representando. Quando eu desprezo o José, eu falo, não, mas você não é o José, rapaz, era para ser o presidente. Só que você está desprezando o presidente. Isso é que muitas pessoas não sabem. Então, 1 Samuel diz assim, a história é longa, vocês devem conhecer, mas já Samuel confrontando aqui Saul, ele disse, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Olha que coisa triste. Eu estava esses dias lendo Samuel, e eu estava pensando, cara, a Bíblia mostra que quando Saul fez toda aquela burrada e Samuel veio e deu essa palavra para ele, e Samuel deu a palavra e saiu. Você sabe que Saul foi atrás dele e segurou ele com violência. Por quê? Por que com violência? Porque rasgou o manto do cara. Rasgou. Tanto é que a outra teoria é que aquela roupa estava muito velha, né? Mas rasgou. E na hora que rasgou, o Samuel viu aquilo rasgado, aquilo foi uma desonra. Quando você vai para a história de Davi, que ele corta a orla, ele sente o coração bater, ele sente a convicção do erro, do pecado. Olha a diferença entre a atitude de um e de outro. Um rasga, outro corta e sente mal. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Golias foi outro cara que desprezou. Quando o Davizinho saiu para guerrear com ele, o que foi que ele falou? Esse cão morto que vem para... Então ele desprezou. Ele desprezou Davi e perdeu a cabeça, né? Então, todas as vezes que você despreza, você perde. Toda vez que você honra, você ganha. 1 Samuel diz assim, olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou porque era moço, ruivo e de boa aparência. Mical é outro exemplo na Bíblia que desprezou seu marido, né? Marido rei da vida dela, e perdeu o privilégio de ser mãe. Todas as vezes que você despreza, você perde. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no coração. Ela desprezou o marido, rejeitou o rei dela, o líder dela. Em 2 Samuel, na sequência, diz assim, voltando Davi para abençoar a sua casa. Davi termina aquela grande celebração e volta para casa. E ele voltando para o quê? Abençoar. Ele tinha uma bênção, ele tinha algo para entregar para a sua casa, e a sua esposa incluía esse grupo de pessoas que ia ser abençoado. Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse, que bela figura o rei de Israel, descobrindo-se hoje
Aos olhos das servas e dos seus servos, como sem pejo, se descobre um vadio qualquer. Sabe, irmãos, eu tenho estudado sobre desonra e aqui existe um processo. A desonra é muito interessante. Você vê que a primeira palavra que aparece no versículo 16 é o desprezou no coração. Sempre que você... o desprezo começa aqui. Quando você despreza uma pessoa, um rei, um líder, uma esposa, um cônjuge, um filho, seja lá quem for que você despreza, começa aqui. Só que mais cedo ou mais tarde sobe daqui para cá. Ó. Aí você começa a falar mal. Toda vez que você ouve alguém falando mal de alguém, é porque no coração ela já desprezou. Não existe mais admiração, não existe mais honra, não existe mais gratidão, não existe mais reconhecimento, não existe mais entendimento de que aquela pessoa está numa posição. E aí ela abre a boca para falar um monte de bobeira. E a bênção que Davi levou para casa não pôde liberar, pelo contrário. Diz lá no verso 23, até o dia da sua morte. Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Eu gosto de pegar essa situação para dizer isso aqui, ó. A esterilidade ministerial pode ser uma consequência de desonra. Eu encontro muitas vezes pessoas que estão tentando crescer ministerialmente, estão tentando, e parece que tem uma resistência, tem alguém segurando no peito, tem alguém impedindo. E para mim, muitas vezes, é a explicação da esterilidade ministerial. Os nazarenos, outro grupo que a Bíblia fala sobre desonra. Os nazarenos desprezaram Jesus e perderam os milagres. Bom, agora que está chovendo, ninguém está com pressa de sair, né? Então, nada melhor do que uma chuva para manter vocês aqui. Os nazarenos, eles perderam milagres porque desprezaram quem tinha os milagres. Assim como Mical perdeu a bênção, Davi entrou para abençoar, ela perdeu por causa do desprezo, alguns nazarenos perderam os milagres. Olha o que Marcos escreve. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra senão na sua casa, na sua terra, entre seus parentes. E aí diz a Bíblia, não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Vocês conhecem o contexto dessa narrativa bíblica, da narração bíblica? Jesus chega lá e está todo mundo desprezando. Esse aí é o José, olha, as irmãs dele, quem é esse cara? Entendeu? E aí perderam a bênção, porque desprezaram, não honraram Jesus como Filho de Deus, como Messias. E eu acho interessante porque a Bíblia diz que ele não pôde, é diferente do que ele não quis, ele não pôde. Eu fiquei pensando, cara, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que ressuscitava mortos, o Deus que curava os leprosos, não pôde. E o contexto aqui é impedimento, não é falta de desejo, é impedimento, ele foi impedido. Não é que ele não quis, não estava afim naquele dia, não. Ele foi impedido. Isso mostra, aquilo que você despreza, você perde. Então, eu gosto de pensar assim que, pelo menos eu entendo isso na Bíblia, que a desonra é parceira do desprezo, e quem despreza deixa de receber o que poderia receber. Aí Jesus diz algo que me chama muita atenção nesse texto. Jesus disse, não há profeta sem honra. Pega aqui comigo. Não há profeta sem honra. É incrível que todas as vezes que alguém não recebe, não trata um profeta com a honra devida ao profeta, não há profeta. Ou seja, o profeta acaba não sendo profeta. Deixa eu te dizer o que eu aprendo nesse texto. Eu vou usar
falar de algumas coisas que talvez é só da minha cabeça. Você não precisa concordar comigo, mas eu tenho a tendência de olhar na Bíblia e ver algumas coisas assim. E a primeira coisa que eu vejo é que não há profeta sem honra. Ou seja, se não há honra, também não há profetas. Se não há profetas, não há profecias. Se não há profetas, pode ser que o cara esteja lá. Jesus estava lá, ele era profeta, mas para eles não foi. Ele era ungido, mas para eles não foi. Ele era o curador, mas para eles não foi. Se a pessoa... E aí é que está, é mais ou menos assim. Aqui está a lâmpada e aqui está o interruptor. Eu só tenho luz se eu apertar o interruptor. Aqui está o profeta. Mas o milagre só está se eu apertar o interruptor da honra, para poder o profeta liberar o milagre, liberar a honra. É uma coisa muito forte, na minha opinião. Sem honra, não tem profeta, não tem a ação, não tem o jorrar, não tem as profecias. Por isso que Provérbio 29, 18 diz assim, não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, a desonra, ela trava o que Deus tem de melhor para nós. A desonra, ela trava o profético sobre a minha família, sobre o meu ministério. Eu perco. De novo, quem sai perdendo nesse negócio? Ah, eu não gosto desse pregador. Eu não gosto desse líder. Eu não gosto. E você perde. Porque todo mundo tem algo de Deus na vida dele. Se você não honra, aquilo não jorra sobre você. É muito interessante isso. A minha honra ativa o profético no meu líder para me abençoar. A outra coisa que eu aprendo, a incredulidade se manifesta em um ambiente de desonra. Todas as vezes que existe um ambiente de incredulidade é porque provavelmente ela foi precedida de um ambiente de honra, de uma atitude de desonra. A desonra vai na frente. Quando a desonra entra em ação, a incredulidade, o povo não acredita mais. Então a incredulidade é filho da desonra. A desonra limita o mover de Deus na vida de uma igreja, na vida de um life group, na vida de uma família. Eu estou convencido disso. E o contrário, a honra é relativa. A desonra limita o poder de Deus. A outra coisa que eu tenho aprendido é que a desonra e o desprezo, ela tem esse poder de banalizar o extraordinário. Os nazarenos tinham Jesus lá, o Deus manifestado, o Verbo que virou carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, disse João. Eles tinham lá o extraordinário Deus na presença deles, na cidade deles, na comunidade deles. Mas eles tiveram, pela desonra, a capacidade de banalizar o extraordinário. Eu tive uma experiência que me chamou a atenção. Eu lembro um dia, nós estávamos na cidade de Cape Town, ali na África do Sul. Cidade linda, uma das mais lindas que eu já vi na minha vida. Tanto é que eu quero passar nossa lua de mel, amor, de novo lá em Cape Town. E nós encantados, tirando fotos lá, encantados, meu Deus. E alguns moradores da cidade de Cape Town, assim, ó, só andando assim. Mas eles estão lá, eles passam naquela rua, na frente daqueles prédios, eles veem aquele rio, eles veem aquela coisa, aquelas montanhas, eles veem aquilo todo dia. Eles tiveram a capacidade de transformar o extraordinário em banal. E nós, espero que os moradores de João Pessoa não façam isso. Porque eu estava hoje encantado, falando, Senhor, por que tu não me chamou para cá? Mandou para São Paulo. Eu vim de lá. Ó, metendo mais inveja. A honra traz. Então, a unção que você despreza é a unção que você perde. Mas a unção que você respeita é a unção que se atrai e te abençoa. Isso é muito importante. Mateus 10:41
fala algo muito forte. Ele diz assim: quem recebe um profeta no caráter, com as prerrogativas, com a honra do profeta, receberá o galardão de profeta. Gente, é incrível que quem é abençoado não é o profeta, é quem recebe o profeta na condição de profeta, honrando ele por ser um profeta. E o que a Bíblia diz que a pessoa que honra o profeta vai receber o galardão do profeta. Eu costumo dizer que é mais fácil honrar do que ser o profeta, porque o profeta rala, ora, jejua, busca Deus e trabalha para receber aquele galardão. Ele sofre para receber um dia um galardão. E sofre desprezo e tal, e todas as implicações de ser um profeta. Mas Deus fala assim: eu vou te honrar, vou te dar um galardão porque você foi profeta. E vem um cara que não faz nada, além de só honrar o profeta, ganha o mesmo galardão. Não é interessante isso? É muito interessante. Outro dia, brincando, né? Sempre brinco, alguém me levou para um restaurante e falou assim: mas tu é muito interesseiro, né? Muito interesseiro. Está de olho no galardão, né, irmão? Então, você perde o que despreza e atrai o que valoriza. Tem uma história na Bíblia. Até que hora mesmo? Meia-noite aqui, é? Outro dia, o pastor Josué já tinha passado uns 20 minutos na pregação lá. E aí, finalmente, alguém deu toque, não sei o que foi, ele perguntou: meu Deus, eu estou... Aí ele olhou para ele e disse: quantos minutos mais eu tenho? O cara já estava 20 minutos ultrapassado. Já tinha passado. Tá bom, mais 10 minutos. Aí eu brinquei depois com o Josué, eu falei: irmãos, outro dia eu estava no lugar que o cara também atrasou e ele perguntou: quantos minutos eu tenho? Ele falou: menos 20. Então, menos 20. Mas tem uma história na Bíblia, em 1 Samuel 25, a história de Nabal. Quem era Nabal? Deixa eu contar. Era um fazendeiro riquíssimo que morava numa região que, por aqueles dias, naquela época, Davi estava sendo perseguido por Saul, e ele andava com um bando de 600 homens, Davi, e ele estava fugindo de Saul naquela época, se escondendo ali. E ele estava por ali, perto desse fazendeiro, e ele cuidava muito bem dos vaqueiros dele, dos servos dele, do pessoal que trabalhava para ele. E um certo dia esse homem fez, como todo fazendeiro fazia, o dia para tosquear as ovelhas, fazer uma festa. Disse que ele fez um banquete enorme. E Davi brocado no deserto. Então ele mandou alguns rapazes falar para Nabal: olha, nós temos sido legal, não temos feito mal para os seus trabalhadores, a gente tem guardado, nenhuma ovelha foi roubada durante esse tempo que a gente está por aqui. E depois os próprios vaqueiros, os próprios servos confirmaram que realmente eles eram como uma proteção, um muro de proteção. E ele falou: então vai lá com o Nabal e fala isso para ele, vê se ele dá uns queijos para a gente, uns pãozinhos, manda um pedacinho de uma carne para a gente comer aqui. 600 homens, você pode imaginar, todo mundo brocado. Aí os meninos foram lá. Esse Nabal, o próprio nome dele já fala que é filho do diabo mesmo. E ele era ignorante, petulante, aquele cara assim que, sabe, o próprio empregado esse homem não ouve ninguém, era aquele homem íngua de duas pernas. E quando os rapazes de Davi chegaram lá e disseram tudo isso, ele falou: quem que é Davi? Eu não conheço esse cara. E Davi já era famoso, não tinha Instagram, mas ele era muito famoso, todo mundo sabia quem era Davi, o matador de gigante, o que as meninas cantaram, né? Davi matou Saul os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Aquela música tocou em todas as FM daquela época. Então ele era bem conhecido. E esse cara simplesmente desprezou, sabia quem era, mas desprezou. Os meninos voltam e entregam o recado para Davi. Vocês sabem da história, Davi falou assim: olha, Davi ficou irado. Quem esse cara pensa que é? Chamou os caras, todo mundo pega a espada e saíram 400 homens. E ele falou, ele jurou pelo Senhor que até o amanhecer não ia ficar um homem
da descendência de Nabal vivo. Só que enquanto eles estão vindo para destruir a fazenda, o patrimônio do cara, Abigail, que é a esposa desse Nabal, foi abordada por um dos seus servos e contou para ela tudo o que aconteceu, o que os rapazes falaram, o que Nabal respondeu. E ele falou, e Davi é gente boa, mas se faz alguma coisa. Eu acho muito interessante que a Bíblia diz que Abigail era uma mulher bonita e inteligente. E eu falei assim, cara, igual a Marilene. Eu fui muito abençoado. Senhor, não deixa eu ser um abestado igual a Nabal, deixa eu reconhecer. Aí o que aconteceu? Essa mulher, vocês sabem, ela correu e preparou comida e tal, e chamou os servos, e preparou um monte de comida e tudo de bom que tinha. E ela foi de encontro a Davi, já chegou lá. O texto diz que ela já foi se humilhando. Ela chegou de joelhos, chamando ele de Senhor, pedindo clemência. Por favor, não faça isso. E falou que o cara mesmo era endemoniado lá e que e olha, Deus usou aquela mulher para impedir de Davi fazer talvez o pecado mais grave e horrível da sua vida, que era vingar-se com as suas próprias mãos, derramar sangue inocente. Imagina ele matar os filhos, sobrinhos, sei lá quem, tudo que tinha a ver com Nabal. E ele ia fazer. Ele estava irado. E aquela mulher chorando, implorando e falando, e tem queijo para você, e tem picanha, e tem... Aí Davi falou, muito bem, obrigado, agradeceu, foi o Senhor que te mandou, parou com o projeto de matança, aceitou, e a história é mais ou menos assim, ela voltou para casa, e aí quando ela foi contar para o marido, a Bíblia diz, eu acho interessante como a Bíblia descreve a parada cardíaca que deu no cara. Ele ficou duro assim. 10 dias depois, o cara morre. E aí Davi falou, rapaz, bonita, inteligente. Só mandou um recado. Usou os mesmos rapazes que pediu para pedir carne de Nabal. Foi lá e falou assim, Davi está chamando você, que ele quer que você seja a esposa dele. Pensa numa mulher submissa, eis-me aqui. É a primeira vez, a atitude de Abigail, de honra para com Davi, deu para ela o dividendo de ser rainha. Olha que coisa linda. É a primeira vez que, na Bíblia, que ela honrou uma pessoa e a recompensa da honra foi a própria pessoa que ela honrou, que ela ganhou, Davi, né? O rei. Gente, tem muitas histórias. Eu poderia passar a noite aqui contando para você história de honra que fizeram a diferença. Por exemplo, tem uma outra história da viúva de Sarepta, né? Porque a atitude de honra tem o poder de alterar o nosso destino. Essa mulher foi uma delas, né? Que ela honrou Elias. Em 1 Reis diz assim, foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. A honra lhe deu o suprimento para muitos dias e poupou a vida dela e a vida dos filhos. Ela honrou o profeta. Gente, de novo, só os nobres honram sempre. Aquela viúva foi nobre. Ela estava com fome, ela tinha um filho e tudo que ela tinha só dava para ela e o filho. Ela honrou o profeta e ela recebeu não só o galardão do profeta, mas recebeu comida para o resto da vida dela. Ruth, outro exemplo de uma mulher que honrou a sua sogra. Você sabe por que a Ruth insistiu em seguir Noemi, a sua sogra? Apesar de Noemi liberar ela, não, minha filha, vai cuidar da sua vida. Ela fez isso para as duas noras, vocês conhecem a história.
Mas a Ruth insistiu, não, eu vou, onde você pousar, eu vou pousar, o seu Deus vai ser meu Deus, e aonde você for sepultada, lá você sepultada. Por quê? Ela tomou uma decisão de honrar a sogra. E eu vou abrir um parênteses aqui, porque tem muita gente que fala mal de sogra, conta piada de sogra. E eu vou dizer uma coisa, não tenho nada contra, porque eu também conto, tá, irmão? Todo mundo já pensou, o pastor vai dar uma bronca. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu sempre falei para minha esposa, eu amo muito a sogra da minha esposa. Eu amo mesmo. Muito. Mas é incrível, é uma história, né? Eu costumo dizer que tem duas histórias de honra a sogros que eu fico impressionado. Uma foi Moisés honrando o Jetro. Houve uma virada ministerial na vida de Moisés depois que ele honrou o Jetro. Seguiu o conselho do Jetro e houve uma virada na vida de Ruth depois que ela tomou a atitude de honrar a sogra dela. E olha, a Ruth honrou a sogra e olha o que eu aprendi, que a atitude de honra de Ruth lhe deu um maridão. Ela saiu da pobreza extrema e se tornou esposa de um dos homens mais ricos da região. A Ofir, é Ofir o nome da outra? Orfa. Orfa, né? A gente não ouve falar dela. A gente não ouve falar dela. Mas a Ruth se tornou... Rapaz, dizem que o Boaz, eu estava olhando no Instagram dele, é bonitão, viu? Homem de Deus, homem de Deus. E vocês sabem que ela estava em pobreza, em miséria, e se tornou de repente... E não só isso, entrou para a linhagem genealógica de Jesus. Você já pensou? Que coisa linda, né? Ela se tornou o quê? Bisa do Davi? Bisavó de Davi, né? Coisa linda. Está lá em Ruth 4:3, diz assim, Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse um filho. E tem uma outra história de honra, que é a Sunamita. A história dessa mulher também é muito interessante, porque o profeta Eliseu e o seu moço, de vez em quando, passavam pela região dela, da casa dela, do lugar da cidade, e eu ficava hospedado na casa dela. E olha que ideia maravilhosa que ela teve. Ela disse para o marido dela assim, 2 Reis. Em vista disso, ela disse ao marido, sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que ele nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Que atitude linda! De novo, é impossível você ter atitude de honra, é impossível você agir com honra e nada acontecer. E vocês sabem o que aconteceu com essa mulher? Ela era estéril e ganhou um filho. E depois o filho morreu e ele ressuscitou. Sabe, a honra é um dividendo que você colhe para o resto da sua vida. Se você for uma pessoa que honra, você semeia para a sua adolescência, para a sua juventude, para a sua meia-idade, para a sua velhice. Você é uma aposentadoria. É um negócio impressionante. Profeta honrado, destino alterado. Você pode ter certeza disso. E eu poderia ficar aqui até tarde falando com vocês. Tem o exemplo da Ana, vocês já ouviram. O exemplo da Ana é muito interessante. Porque a mulher, vocês sabem, ela era a segunda, né? Naquela época podia ter duas. E ela era a segunda de um cara chamado Penina o nome dele. E esse cara fazia filho na outra, mas na Ana... Elcano, né? Exatamente. Penina. O nome do cara é Elcano, né? É, Elcano.
Eu acho que era o mesmo nome de um cara que tinha lá, que gostava de tomar uma cachaça, chamava Elcana. Elcana. E ele consolava a Ana, mas Ana, eu não sou melhor, eu não sou melhor do que 10 filhos. E rapaz, foi nesse texto que eu descobri que nenhum marido ganha de filho. Eu não sou melhor do que 10 filhos. Ana falou, não. Eu quero um filho. E ali, então, ela vai para o templo, como todo ano. E vocês conhecem a história, ela entra lá e começa a chorar e derramar a alma dela. E chora, e chora, e chora. E a Bíblia diz que ela mais chorava do que orava, porque a boca dela só mexia assim. E o líder, o profeta, o Eli, que era o pastor titular da igreja lá, viu ela daquele jeito e já foi, né, acusando ela de ter bebido cachaça, ter bebido vinho. E criticou ela, mulher, quando é que tu vai parar de beber vinho? Tu fica aqui. E, rapaz, vou te dizer uma coisa, se fosse hoje o pastor Sabá falando para qualquer irmã, ô irmã, deixa de ser carnal, aumenta o pano dessa tua saia. Fosse eu falando qualquer coisa, que até fosse verdade, eu tenho certeza que a tendência é, mas que pastor, rapaz, tem 200 igrejas nessa cidade, eu vou ficar aqui debaixo desse cara. Se fosse profeta, você sabia que eu estava orando. Se você fosse homem de Deus, você sabia que eu estava chorando, em vez de achar que eu estou bêbada. Mas tu vai orar mais, seu... Mas como que aquela mulher tratou um líder? Porque, como eu te disse, só os nobres honram sempre. Ele merecia honra, respeito, admiração? Nenhuma. Mas ela era nobre. Ela, meu Senhor, a tua serva não está bêbada. A tua serva está com a alma angustiada. E eu oro aqui diante do meu Deus. Ele se tocou, mas a atitude de honra dela acionou, ativou a unção profética sobre ele. E está sobre ele, já estava, porque ele não deixou de ser profeta, porque julgou ela. Aí é que está. Ninguém deixa de ser líder, de ser ungido, de ser autoridade delegada, porque está errando. Quando você aperta no interruptor, a lâmpada acende. Quando você age com atitude de honra, o óleo, o profético que está dentro daquele líder, ele te atinge, te alcança, te abençoa. Ele falou, então vá, que o Senhor já te deu o que você pede. E nasceu Samuel. Deixa eu te dizer uma coisa, a atitude de honra nos coloca em posição de receber, é direito legítimo de receber quando você honra. É um negócio impressionante. Amém, queridos? Amém. Eu sei se vocês querem dormir, então nós vamos dar um break aqui. Amanhã a gente vai falar de um assunto que não deixa de incluir a honra, tá? Mas vai ser numa outra pegada, numa outra proposta. Quantos aqui querem colher os dividendos extraordinários da honra? Eu sei que Deus tem muito para a sua vida. Vamos ficar em pé e eu quero declarar sobre você, em nome de Jesus, uma compreensão nova sobre tudo isso. Em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa noite, que a Tua palavra foi exposta aqui diante de todos nós. E ela não volta vazia, ela é poderosa. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu quero declarar sobre cada um dos meus irmãos aqui, nesta sala, eles acessando em nome de Jesus, eles compreendendo em nome de Jesus, eles vivendo em nome de Jesus esse princípio da honra, da atitude, do comportamento que é cultura do reino. Senhor, nós não queremos ser cidadãos do reino, indo na contramão da cultura do reino. Tua palavra mostra claramente que a honra é cultura do reino do Senhor.
e nós estamos inseridos nesse reino, e nós somos cidadãos desse reino, e nós vamos viver para a tua honra e glória esse princípio, essa cultura, e eu já declaro sobre a casa de cada um dos irmãos, em nome de Jesus, eles acessando isso não apenas para eles, mas para a sua descendência, uma descendência, Senhor, que vai colher esses dividendos da honra. E eu quero profetizar no ministério, na família de cada um dos irmãos, em nome de Jesus, uma experiência, uma revelação nova sobre isso. Eu oro que em nome de Jesus toda resistência caia por terra. Eu oro que o Senhor dê graça para aqueles que estão vivendo momentos difíceis, aqueles que estão vivendo circunstâncias ministeriais, familiares, onde honrar vai significar, sim, um sacrifício, um posicionamento de nobreza. Eu oro por aqueles que estão precisando realmente pagar suas dívidas, porque a pessoa não merece, mas obrigado, porque o Senhor não está preocupado com a pessoa, o Senhor está preocupado conosco. E eu oro que o Senhor nos dê essa graça de seguir hoje e sempre, honrando as pessoas dentro do nosso convívio, dentro do nosso contexto profissional, ministerial, familiar. Que o Senhor nos ajude a continuar perseverando em praticar esse mandamento que traz com eles o bônus de uma vida longa e de uma vida bem-sucedida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem recebe, dá um glória a Deus aí. Amém. Deus te abençoe. Obrigado, meu querido.